Você já parou para pensar que talvez não seja o mundo que bloqueia a sua prosperidade, e sim as palavras que você repete todos os dias? Sem perceber, a maioria das pessoas vive cancelando seus próprios desejos, apagando o fluxo da abundância com frases pequenas, ditas no piloto automático. E o mais curioso é que quase ninguém percebe o quanto a própria voz pode estar sabotando o que o coração tanto deseja viver. A palavra é energia viva. Ela não é apenas som, é vibração em movimento. Toda vez que você fala, cria ondas no campo invisível e essas ondas voltam para você multiplicadas. O universo não distingue o que é brincadeira, desabafo ou crença. Ele apenas responde à frequência da emoção que vem junto com o que foi dito. E se a emoção é de medo, de falta, de dúvida, essa é a semente que se espalha no jardim do seu destino. Muita gente passa anos estudando a mente, praticando afirmações, orando e pedindo prosperidade, mas não muda a forma de falar. Ora pedindo luz, mas vive pronunciando escuridão. Pede abundância, mas descreve a vida com palavras de escassez. E o universo, que só entende coerência vibracional, precisa escolher entre o que você sente e o que você fala. E ele sempre escolhe o que vibra mais forte. Se você sente medo, a palavra de fé é abafada. Se você fala com fé, o medo começa a perder espaço. Por isso, é tão importante entender: toda palavra é um decreto. Quando você diz "eu não posso", está selando um limite. Quando diz "é difícil", está programando o caminho para ser assim. Mas quando diz "eu consigo", "eu confio", tudo está se ajustando a meu favor, você abre um portal de alinhamento. O universo começa a reorganizar tudo ao seu redor para que essa nova ordem se manifeste. É por isso que a palavra tem poder, porque ela nasce carregada da emoção que você sente. E é a emoção que molda o campo energético. Não é mágica, é frequência. A ciência já sabe que o som é vibração, e toda vibração altera a matéria. A espiritualidade já dizia isso há milênios. No princípio era o verbo. Ou seja, tudo o que existe começou com uma palavra. O mundo visível nasceu de um comando invisível. E o mesmo acontece dentro de você. Quantas vezes você já começou o dia dizendo "hoje vai ser difícil"? E o dia realmente ficou pesado. Quantas vezes disse "acho que nunca vou sair dessa fase"? E tudo continuou igual. Mas também, quantas vezes você escolheu dizer "hoje eu vou vencer"? E de repente, as coisas pareciam fluir com mais leveza, como se algo invisível estivesse te empurrando na direção certa. Não é coincidência, é vibração respondendo ao comando. A fala é o canal direto entre a mente e o universo. Você pode pensar o que quiser, mas é quando fala que dá forma à criação. A fala transforma pensamento em realidade. É como apertar o botão enviar da vida. O que você fala sai da mente e se torna um pedido formal ao campo energético que te cerca. Mas a maioria das pessoas fala sem consciência. Reclama, dramatiza, repete frases herdadas de família, da televisão, da sociedade. E não percebem que estão decretando exatamente o que não querem viver. Dizem "nada dá certo para mim", e no mesmo instante, o universo organiza os fatos para confirmar o que foi dito. Não por punição, mas por obediência. O universo é literal. Ele não tem ironia, sarcasmo ou modo de brincadeira. Ele sente vibração, e vibração não mente. É por isso que alguns vivem em ciclos repetidos de falta, e outros, mesmo sem muito esforço, parecem estar sempre fluindo. Não é sorte, é verbo. Aqueles que aprendem a cuidar da própria fala ativam a força da criação consciente. Falam pouco, mas falam com poder. Sabem que cada palavra é uma semente e por isso semeiam com cuidado. Eles não desperdiçam frases com reclamação, porque sabem que o verbo é sagrado. A fala é o espelho da crença.
Se o seu vocabulário é cheio de medo, é sinal de que o seu coração ainda não acredita na abundância. Mas se o seu vocabulário é cheio de gratidão, é porque dentro de você já há fé. E a fé é a frequência que abre todas as portas. Você não precisa mudar o mundo, só precisa mudar a forma de falar com ele. A partir de hoje, observe as palavras que mais saem da sua boca. Quais frases você repete quando algo dá errado? Quais expressões você usa para justificar o que ainda não conquistou? Essas frases são os decretos que programam o campo à sua volta. E o campo só devolve o que você enviou. O universo é como um espelho vibracional. Ele reflete o som que você emite. Se você fala escassez, reflete escassez. Se fala abundância, reflete abundância. E o mais bonito é que o espelho muda assim que você muda o som. Não é preciso lutar, nem forçar. É só mudar o verbo. A sua voz é a sua varinha mágica. Ela pode abrir caminhos ou trancar portas. Pode curar ou ferir. Pode expandir ou reduzir. Você decide qual lado usar. Mas lembre-se, toda palavra dita com emoção volta multiplicada. Por isso, antes de falar, pergunte-se: essa palavra cria ou destrói? Porque o que você disser agora será o que o universo vai ecoar amanhã. Desde o início dos tempos, o ser humano intuiu que existe algo de sagrado na voz. Muito antes das religiões e da ciência, o som era visto como uma força divina, o sopro da criação. As antigas tradições chamavam isso de o poder do verbo. Na Bíblia está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na tradição hindu, o som primordial é o Om, a vibração que deu origem a tudo o que existe. E mesmo a física moderna agora confirma que tudo no universo vibra. E onde há vibração, há som. O som é o idioma da energia. Cada palavra que você pronuncia altera o seu campo vibracional. A fala não é apenas uma forma de comunicação, é uma forma de criação. Quando você fala, suas cordas vocais movimentam o ar. O ar cria ondas, e essas ondas carregam o magnetismo do seu estado emocional. Essas ondas se expandem e interagem com o campo quântico ao seu redor, influenciando o comportamento da matéria, das pessoas e até das circunstâncias. Por isso, quando você fala com fé, tudo à sua volta se reorganiza para obedecer à vibração que você emitiu. Florence Scovel. Shin dizia que a palavra é o molde do pensamento. Para ela, o verbo é uma ferramenta espiritual que deve ser usada com reverência. Florence ensinava que cada frase é um comando direto à mente subconsciente, e o subconsciente é a ponte entre o invisível e o visível. O que você afirma com convicção, o universo transforma em forma. E é por isso que uma simples frase pode abrir caminhos ou fechá-los para sempre. Joseph Murphy aprofundou esse conceito ao explicar que o subconsciente não tem senso de humor, nem distingue o real do imaginário. Ele aceita toda palavra dita com emoção como verdade absoluta. Então, se você repete "eu não consigo", ele obedece. Se diz "o dinheiro foge de mim", ele executa. Mas se declara "eu sou próspera e tudo o que preciso vem com facilidade", ele começa a reorganizar a realidade para que essa verdade interna se manifeste. Murphy chamava isso de impressão subconsciente. Segundo ele, a palavra é a semente e o sentimento é o adubo. Você pode plantar a frase mais bonita do mundo, mas se o sentimento for de medo, nada floresce. Mas quando a emoção é de fé, até a palavra mais simples se torna decreto criador. Neville Goddard dizia que a palavra é o eco da imaginação. Quando você fala algo com sentimento, está dando forma à imagem mental que vive dentro de você. A palavra é o som da criação. É o momento em que o invisível ganha voz. Para Neville, o segredo da manifestação está em unir 3 forças: imaginação,
emoção e verbo. Pensar, sentir e falar em uma mesma vibração cria um campo de coerência. E onde há coerência, há poder. É assim que milagres acontecem. Não são exceções divinas. São respostas naturais de um universo que apenas reflete o que é emitido. Por isso, pessoas que falam com fé, ainda que discretamente, transformam o ambiente. Elas não se deixam contaminar pelo pessimismo dos outros, porque entendem que cada palavra dita com desespero é uma gota de sombra no próprio campo. Elas falam pouco, mas falam com poder. Escolhem o verbo com a mesma atenção que um artista escolhe as cores antes de pintar. A palavra também é som espiritual. Se você pudesse ver a vibração das frases que pronuncia, perceberia que cada uma tem uma cor e uma densidade. As palavras de medo são cinzas, pesadas, descem. As palavras de fé são douradas, leves, sobem. As palavras de raiva têm faíscas vermelhas. As palavras de amor têm luz violeta e branca. Tudo o que você fala é registrado como cor no seu campo energético. E esse campo é o que o universo lê. É por isso que mudar a fala é mudar a vida. Você não precisa de uma nova oportunidade, precisa de uma nova frequência verbal. Porque quem fala diferente começa a sentir diferente. E quem sente diferente, vibra diferente. E quem vibra diferente, atrai outra realidade. A vida não muda porque você quer. Ela muda porque você fala de outro jeito sobre ela. Quando você diz não tenho tempo, o universo se fecha, o tempo corre. Mas quando você diz o tempo está a meu favor, ele se expande. Quando você diz não sei o que fazer, a mente trava. Mas quando você diz a clareza está vindo, o caminho se ilumina. Tudo o que você fala é um código vibracional. E o universo lê esses códigos para saber o que manifestar em sua direção. A fala é o elo entre o invisível e o tangível. É o portal por onde o desejo se torna realidade. Por isso, é impossível manifestar prosperidade usando a linguagem da escassez. A fala de quem acredita é diferente. É serena, confiante, firme. Não há ansiedade, nem pressa, nem dúvida. A certeza vibracional. E essa certeza não é grito, é frequência. Quem entende o poder da palavra começa a falar menos e vibrar mais. Cada frase é dita como um decreto, e não como um desabafo. As palavras deixam de ser ferramentas de queixa e se tornam instrumentos de criação. E o verbo volta ao seu lugar original, o trono da criação divina. Você já reparou como algumas frases parecem inofensivas, mas carregam uma energia pesada por trás? Elas escorregam da boca com naturalidade, quase automáticas, mas por trás de cada uma existe uma ordem vibracional silenciosa. São essas palavras ditas sem consciência que fecham o fluxo da abundância. Elas não são simples sons, são portais de energia que se abrem e se fecham. E o que entra ou sai depende do que você diz. Pense nas frases que você mais ouve no dia a dia. Tá difícil para todo mundo. Dinheiro não traz felicidade. Eu queria, mas para mim é complicado. Um dia, quem sabe? Eu não nasci para ter sorte. Cada uma dessas frases carrega uma vibração de impotência. E quando o verbo se veste de impotência, a alma desliga o poder de criar. É como se o seu próprio campo dissesse ao universo: não me traga nada novo porque eu já aceitei que é assim. E o universo obediente apenas replica essa frequência, multiplicando mais do mesmo. As palavras não são neutras. Toda vez que você fala algo, o universo responde com um eco invisível. Esse eco é o reflexo vibracional do que você emitiu. Se você diz não dá, ele responde não dá. Se diz é difícil, ele responde é difícil. O universo é como um espelho quântico. Ele reflete tudo o que é dito com emoção. E há algo ainda mais sutil, o tom da voz. Você pode dizer, tá tudo bem com medo, e o universo ouve o medo, não as palavras. Você pode dizer, eu acredito com dúvida,
E ele ouve a dúvida, não a fé. É a vibração por trás da frase que cria a realidade. Quantas vezes você já se pegou dizendo, eu não mereço tanto? Ou, eu não quero me acostumar porque tudo que é bom dura pouco. Essas frases são decretos. São como códigos travando o sistema da prosperidade. Elas não apenas negam a abundância, elas a expulsam. E o mais doloroso é que muitas dessas palavras nasceram do medo de perder, não da falta de fé. Mas o universo não entende a intenção, entende o comando. E se o comando é eu não mereço, ele respeita. Ele fecha as portas porque você pediu. Muita gente pensa que bloqueio financeiro é falta de oportunidade. Mas, na verdade, é falta de consciência vibracional. Você pode trabalhar duro, estudar, fazer tudo certo. Mas se o seu verbo é de resistência, o fluxo não se move. A energia do dinheiro é sensível. Ela se afasta de quem fala com culpa, de quem fala com medo, de quem fala negando o próprio valor. Pense nas frases de culpa que você ouviu desde criança. Dinheiro é sujo. Rico não entra no céu. Não precisa de tanto. Quem muito quer, tudo perde. Essas frases foram repetidas tantas vezes que se tornaram leis internas. E hoje, quando você começa a prosperar, parte de você se sente errada por isso. E o que o inconsciente faz? Sabota. Cria atrasos, esquecimentos, decisões erradas, gastos impulsivos. Tudo para voltar ao estado vibracional que ele entende como seguro. A culpa é o bloqueio mais silencioso que existe. Ela faz você acreditar que é mais espiritual ser carente do que ser abundante. Mas isso é uma distorção. A abundância é divina. Ela não é o oposto da humildade. É o reflexo da gratidão. Você não honra a Deus vivendo em escassez. Honra expandindo o bem que Ele colocou em você. A escassez não é virtude, é desconexão. E toda desconexão começa com o verbo errado. Outro veneno disfarçado de doçura é o humor autodepreciativo. Ah, eu sou pobre, mas limpo. Trabalho só para pagar boleto. Quando sobra, aparece uma conta. Essas frases viraram piadas sociais, mas o subconsciente não ri. Ele grava o comando e transforma a brincadeira em realidade. Você diz sorrindo, mas o campo entende sério. E o universo não sabe que é piada. Ele apenas obedece à vibração. Palavras como não dá, não posso, nunca é para mim, tá difícil, um dia quem sabe. Todas vibram na escassez. São chaves que trancam o campo. E o pior, o cérebro começa a acreditar nelas. A fala cria crença e a crença cria padrão. Você repete, o corpo sente, o campo vibra e o ciclo se repete. E quanto mais repete, mais se convence de que a vida é realmente assim. Mas a vida nunca foi assim. Foi você quem disse que era. O universo não pune nem recompensa. Ele reflete. Ele devolve o som que você emitiu. E se esse som for de medo, o retorno será limitado. Mas se o som for de fé, o retorno será abundante. Toda vez que você fala, está criando o seu amanhã. E cada não posso é uma parede levantada no caminho. Cada eu consigo é uma janela aberta. É por isso que o verbo é sagrado. Ele é o alicerce da sua realidade. Se você quer ver o milagre, precisa parar de plantar dúvida. E se quer que o universo te ouça, precisa começar a falar a linguagem dele, a linguagem da abundância. Quando você entende que as palavras criam realidades, o próximo passo é aprender a falar como quem manifesta. A linguagem da manifestação não é apenas positiva, é coerente, elevada, firme. Ela não nega a realidade, mas se recusa a vibrar no medo. Ela observa o que é, mas declara o que será. A fala de quem manifesta é diferente. Ela é mais lenta, mais consciente, mais escolhida. Cada frase nasce de dentro com intenção. Essas pessoas sabem que a palavra é um portal e, por isso,
só abrem o que desejam viver. A linguagem da abundância é feita de declarações, não de justificativas. Enquanto quem vive na escassez tenta explicar por que não tem, quem vive na abundância simplesmente afirma que já é. Não é fingimento, é alinhamento vibracional. É falar o que se deseja até que o corpo sinta como verdade. Porque o universo não responde à lógica, responde à coerência entre palavra e vibração. A partir de hoje, comece a substituir. Troque eu não consigo por estou aprendendo a conseguir. Troque não dá por está se abrindo um novo caminho. Troque eu não posso por eu escolho o momento certo. Troque tá difícil por tudo está se organizando. Essas pequenas trocas mudam o campo, porque saem da frequência da falta e entram na vibração da fé. Quando você muda a forma de falar, muda a forma como o universo te escuta. E quando o universo muda o tom da escuta, ele muda o tom da resposta. A linguagem da manifestação é uma conversa energética entre você e o divino. Você não fala com medo, fala com a autoridade espiritual. Não fala pedindo, fala permitindo. Não fala como quem implora, fala como quem reconhece que o bem já existe. Toda palavra criadora carrega 3 elementos: clareza, emoção e fé. A clareza da direção, a emoção da energia e a fé da sustentação. Quando você une essas 3 forças, o campo se alinha. E é nesse alinhamento que o invisível começa a tomar forma. Por exemplo, ao invés de dizer, eu preciso de dinheiro, diga, o dinheiro circula livremente na minha vida. Ao invés de estou tentando prosperar, diga, a prosperidade flui até mim com facilidade. Ao invés de eu quero encontrar o amor, diga, o amor me encontra com leveza e reciprocidade. Percebe a diferença? A primeira frase vem da carência, a segunda vem da certeza, e é a certeza que cria. Florence Scovel Shinn dizia, não peça, afirme. Ela explicava que o universo é como um espelho. Ele devolve exatamente o que você acredita ser. Por isso, quando você fala, eu sou, o universo responde, sim, você é. Quando você fala, eu tenho, ele diz, sim, você tem. Mas quando você fala, eu não posso, ele responde, sim, você não pode. O verbo ser e o verbo ter são as chaves da criação. Use-os com consciência e tudo muda. A linguagem da manifestação é simples, mas poderosa. Ela não precisa de frases longas, apenas de coerência. Diga, eu sou abundante. Eu mereço receber o bem. O universo conspira a meu favor. Tudo coopera para o meu crescimento. Essas frases não são apenas bonitas, são códigos vibracionais. Cada palavra acende uma luz no campo. Cada repetição fortalece a conexão com o fluxo. E com o tempo, você começa a sentir o retorno. Há algo mágico em falar com intenção. A energia responde. As pessoas mudam. As portas se abrem. As coincidências aumentam. Não é acaso, é coerência. O universo reorganiza o que precisa para confirmar o som da sua fé. Mas cuidado, a linguagem da manifestação não combina com pressa. Quem fala com ansiedade ainda está vibrando na falta. Por isso, fale com calma. Sinta as palavras. Respire entre as frases. Cada pausa é parte do decreto. É no silêncio entre uma palavra e outra que o universo se move. A fala de quem manifesta é uma oração em movimento. É a fé que ganhou voz. E o poder dessa voz está em falar com presença. Você não precisa repetir 1000 vezes. Precisa vibrar uma única vez com verdade. Uma frase dita com o coração aberto tem mais poder do que 1000 palavras ditas com medo. O segredo é transformar a fala em ritual. Falar como quem abençoa. Falar como quem confia. Falar como quem já é. Toda vez que você abençoa algo, a energia se eleva. Toda vez que agradece antes de receber, o canal se abre. Toda vez que declara, tudo está a meu favor,
o campo se alinha. A linguagem da manifestação é o idioma da alma desperta. É a forma como a consciência conversa com o divino. E o universo entende esse idioma perfeitamente, porque ele é feito de som, emoção e fé, as 3 linguagens da criação. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrar e sair como um fluxo natural de energia. Perceba que você está viva, consciente, presente, e que dentro de você há uma força que cria, move e manifesta. Essa força é a mesma que guia o nascer do sol, o movimento das marés e o bater do seu coração. É a energia divina que flui através da sua voz. Agora, leve sua atenção para as palavras que você tem dito a si mesma. Perceba como cada uma delas carrega uma sensação. Algumas pesam, outras aliviam. Algumas retraem, outras expandem. A palavra é a ponte entre o invisível e o visível, e você, através da sua voz, é o canal dessa ponte. Durante toda a sua vida, talvez você tenha falado sem perceber, repetido frases herdadas, palavras de medo, expressões de resistência. Mas hoje, neste momento, você está despertando para o poder de falar com consciência. A partir de agora, cada palavra dita por você será uma semente de criação, e toda semente dita com amor florescerá em abundância. O verbo tem memória. Ele não esquece. E por isso, antes de criar o novo, é preciso limpar o antigo. Inspire profundamente e, ao expirar, imagine que está liberando todas as palavras que já usou contra si. Veja-as se dissolvendo no ar, como nuvens se desfazendo no vento. Palavras de medo, culpa, limitação, dúvida, todas desaparecem. Você está livre do peso do verbo inconsciente. Agora diga mentalmente: eu liberto toda palavra que bloqueou o meu caminho. Eu apago todo o decreto de escassez que saiu da minha boca. Eu retiro força de toda frase que me afastou da abundância. E abro o meu campo para falar apenas o que cria, o que abençoa, o que expande. Sinta a leveza dessa libertação. O silêncio que fica depois da limpeza é o espaço onde o novo começa a nascer. E é nesse silêncio que o universo te ouve. Agora coloque a mão sobre o peito e sinta a vibração da sua própria voz, mesmo em silêncio. Você é o Verbo. Você é a palavra viva de Deus se expressando na Terra. E toda vez que fala com fé, o universo inteiro se move para responder. Repita comigo, sentindo cada palavra como uma verdade. Eu sou a voz da criação. Minhas palavras são luz e a luz sempre se expande. Eu falo com fé e tudo o que eu declaro floresce. Eu sou merecedora de toda forma de abundância. Eu abençoo o dinheiro, o amor, o tempo e o meu caminho. Eu falo apenas o que constrói, o que eleva, o que liberta. Agora imagine que cada palavra sua sai como uma onda dourada, espalhando-se pelo ambiente, tocando tudo com energia de prosperidade. Essa energia volta até você multiplicada, porque toda palavra de amor retorna em forma de bênção. Você não precisa mais pedir com medo. Você não precisa implorar ao universo. Tudo o que você deseja já está em movimento, esperando apenas o seu sim vibracional para se manifestar. E esse sim é pronunciado no instante em que você fala com fé. A partir de hoje, fale com intenção. Ao acordar, diga: tudo está fluindo a meu favor. Ao trabalhar, diga: eu sirvo com alegria e o retorno vem em abundância. Ao lidar com desafios, diga: tudo está se ajustando para o meu crescimento. E antes de dormir, diga: eu agradeço por tudo o que sou e por tudo o que está vindo. Essas pequenas frases moldam o campo e mantêm o fluxo aberto. Lembre-se, a energia segue o verbo. Onde a palavra vai, a força vai junto. Por isso, use a sua voz como canal de cura, não de repetição da dor. Transforme a forma como fala de você,
da vida e dos outros. E verá o mundo começar a te responder de maneira diferente. O poder está em você e sempre esteve. Ele não está no dinheiro, nem nas circunstâncias, nem nas pessoas. Está na frequência que você emite toda vez que abre a boca. O seu verbo é o código que o universo lê para saber o que entregar. E a partir de agora, o seu código é luz. A sua fala é abundância. O seu som é criação. Você é a voz do divino em ação. Sinta esse poder crescer em você. Respire e perceba como cada célula vibra diferente agora. O campo está limpo, o canal está aberto e a abundância já está fluindo em sua direção. Diga com força: eu falo e o universo me ouve. Eu declaro e a criação responde. Eu abençoo e a vida me abençoa de volta. Eu sou abundante, eu sou próspera, eu sou a própria manifestação do Verbo Divino. E que a partir de hoje, cada palavra sua seja luz. Cada frase, um decreto. Cada som, uma semente. Porque quem fala com fé cria o impossível. E quem honra o Verbo, ativa o poder de Deus dentro de si.